Glória a Deus. Quero tentar passar aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo. Acredito que alguém já deve ter ouvido essa palavra, de repente, algumas vezes, mas você vai ouvir mais uma vez hoje, em nome de Jesus, amém? É uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de relacionamento de pai e filho. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade de ter esse relacionamento, carnalmente falando, humanamente falando, entre pais e filhos, ou filhos e pais. Tanto que Mateus 24 vai dizer que no princípio das dores, os pais se levantariam contra os filhos e os filhos contra os pais. Mas hoje eu quero te dizer que é possível, em nome de Jesus, nós termos um relacionamento de pai e filho, ou filho e pai, com o Deus da eternidade, em nome de Jesus. Abra comigo, na verdade a minha já está aberta, abra a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, algumas características ou alguns adjetivos, algumas qualidades que nós temos que ter, ou começar a ter, ou fazer, ou começar a fazer, para que nós venhamos ter esse tão difícil relacionamento para aqueles que estão à procura dele. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo número 7, o versículo de número 7 também. Olha que interessante, a palavra de Deus vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Quanto mais? Fica essa pergunta. E uma característica que nós temos que ter para ter um relacionamento com o Pai é pedir. E é interessante que nós pedimos tantas coisas a Deus, tantas coisas aos nossos pais, mas não pedimos que temos ou queremos ter um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amor, de fidelidade, de confiança, de bondade. Esse relacionamento que Deus tem para mim e para você nessa noite. De repente você chegou aqui dizendo que mas Deus se esqueceu de mim, mas Deus não se lembra mais das minhas orações, ou não escuta mais as minhas orações, ou tudo que eu peço para Ele é tardio em me responder. Ei, Deus não é tardio, Ele nunca se tardará, nunca tardará, nunca. Quem tarda a obra de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. E é interessante que se nós pedirmos a Deus, Ele tem muito mais para nos oferecer. Porque humanamente falando, a palavra de Deus diz que o filho vai pedir um pão e o pai não vai dar uma serpente. O filho vai pedir um bolo, o filho vai pedir um doce, e o pai não vai dar algo que o prejudique.
incalculável o tamanho ou a quantidade, é incalculável a dimensão daquilo que o nosso Deus, para ter um verdadeiro relacionamento de pai e filho, Ele pode nos dar. O que nós precisamos? Pedir. Quando eu queria alguma coisa com o meu pai, eu chegava nele e pedia: pai, senhor, dá. Tem como liberar aí, ó, a belinosa aí para me dar um rolê? Pedia. A variantosa, quando ele tinha variante, pedia. Às vezes meu pai falava não, porque eu não tinha habilitação. E às vezes meu pai, por dó, sei lá, por irresponsabilidade, por um amor que eu não sei de onde que vinha aquele amor pela minha vida, ele cedia, mesmo estando errado. Aí nós queremos ter um relacionamento com Deus que pode nos dar muito mais. Ele tem mais para nos oferecer. Glória a Deus. Quanto mais, a palavra de Deus pergunta: quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Aleluia. Quanto? Se você conseguir calcular esse quanto, você me chama de canto depois e me mostra. Não há calculadora de 12 dígitos, 30 dígitos, 40 dígitos. Não há nada que possa medir a imensidão do nosso Pai, do amor que Ele tem por nós, ao ponto desse Pai, da bondade deste Deus, a qual quer se relacionar conosco, ter entregado aquilo que o pastor já falou aqui uma vez, eu vou falar agora, e muitos eu tenho certeza que também não fariam, que é entregar o seu filho, o meu filho, o filho de vocês, para morrer por pecadores. Mas Ele sim fez. Ele poderia ter pegado e dizer: eu? Sabendo os corações e conhecendo a maldade dos corações desses homens da terra, você acha que eu vou entregar o meu filho? Não vou. Mas não, Ele não mediu esforços, um amor incondicional, um amor sobrenatural. E este homem, e este Deus, e este Senhor, e este Pai quer se relacionar comigo e com você. Se você ainda não tem esse relacionamento, se você ainda não vive esse relacionamento, eu te advirto ou te aconselho a começar a ter esse relacionamento com o Pai das luzes, o Pai de todo o poder, o Pai de toda a eternidade, o Pai de toda a bondade. Este é o Deus a qual nós servimos. Este glória a Deus, aleluia. Está com os olhos fitados ou mirados em nós e não tira os seus olhos de nós. Glória a Deus. Nós somos como as meninas dos olhos. Olha que interessante. Sabe aquela coisinha sensível que ninguém pode tocar? É isso que nós somos. Deus olha para nós e fala assim: não, eu não vou deixar ninguém tocar, porque este é meu. Este eu tenho um relacionamento com Ele. Este eu tenho um compromisso com Ele, porque Ele tem um compromisso comigo. Eu me relaciono com Ele, porque nas madrugadas, na noite, no canto, no quarto, na cozinha, nos afazeres, no trabalho, Ele se relaciona comigo. Se relacionar com alguém é ter intimidade com Ele. Não tem como você se relacionar com alguém, ter uma relação com aquela pessoa, com aquele ser, com aquela divindade, com Deus, se você não for íntimo com Ele. Se não houver intimidade, não há relacionamento. Há simplesmente um conhecimento, há simplesmente uma maneira de viver, mas relacionamento é necessário ter intimidade. Aleluia. E falta, às vezes, isso dentro de nós, ter esta intimidade para pedir ao Pai: Pai, eu preciso. Olha o tamanho da intimidade do próprio Jesus com o Pai. Pai,
se possível, afaste de mim este cálice. Para pedir algo desta magnitude, é necessário ter intimidade. E intimidade quer também dizer, relacionamento também quer dizer, ouvir não e ficar se posicionado na mesma postura que você estava. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele falou, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, ele já disse assim, mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Qual foi a vontade de Deus para com Jesus? Morrendo na cruz. Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus e Deus com ele, Deus falou assim, coitadinho de você, eu vou te livrar deste cálice da ira. Relacionamento é entender que se Deus não fizer hoje, ele vai fazer amanhã. Se ele não fizer amanhã, ele faz o ano que vem. Se ele não fizer enquanto eu estiver vivo, ele continuará sendo Deus a qual eu me relacionarei com ele. Ele não deixará de ser o meu Deus. Pelo contrário, eu o verei pela eternidade. Porque eu tive um relacionamento com ele. Eu tive uma intimidade com ele. Ter relacionamento com Deus quer dizer ter muito mais. Ter muito mais. Isso é ter relacionamento e intimidade. Uma outra característica de ter relacionamento com Deus, estar mais perto. Quem se relaciona com alguém quer estar pertinho. Eu lembro de quando a Nancy, minha esposa, ela queria estar pertinho de mim, porque ela queria se relacionar comigo, mas eu não queria. Então, quanto mais longe dela ficava, para mim era melhor. E eu não sabia o quão bom de bênçãos, ou quantas bênçãos eu estava perdendo por não me relacionar com pessoas que realmente me amavam. E ainda me amam, e eu acredito que vai me amar até o dia que eu parar de respirar. Glória a Deus, Glória a Deus. em nome de Jesus. Ter relacionamento quer dizer, eu quero estar perto dessa pessoa. Eu quero estar junto com ela para sempre. Eu quero estar junto com ela a todo momento. Eu não quero me deixar ela de lado. Não. Olha, abra Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, o versículo de número 8. Olha o que a palavra vai dizer. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. O que nós temos que primeiro fazer? Ou o que nós temos que fazer primeiro? O quê? Se achegar a Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, a palavra de Deus diz para nós, e disse naquele tempo a Tiago, através de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ter relacionamento é se chegar. Ter relacionamento com algo, ou um ser, ou um Deus que é santo, e que se importa que eu também seja santo, ele fala assim, eu vos chegarei a vós. Mas limpai as vossas mãos, pecadores. Porque nós não podemos nos relacionar com Deus estando cheios de impurezas. Vamos nos achegar a Deus de vestes limpas, uma igreja pura, sem mácula, uma noiva preparada, ataviada, cheia de adornos, sim, mas uma noiva que está pronta para receber o Senhor Jesus. É interessante quando alguém vai casar, que não é o noivo que vai até a noiva, né? Olha que interessante. Deus está aqui, só esperando nós nos achegarmos a Ele, para então o noivo se achegar a nós. Relacionamento quer dizer que
Deus nos chama a uma intimidade com Ele. Casamento é coisa íntima. Casamento é coisa que une duas carnes em uma carne. É intimidade, ao ponto de que muitas das vezes, quase sempre, ou se não todas as vezes, o que um sente, o outro também sente. Intimidade. Isto é relacionamento com Deus. Ou você acha que as dores que você está sentindo, Deus também não está sentindo, mas Ele não pode fazer nada, porque só Ele tem intimidade com você, você não tem intimidade com Ele. Quando eu falo porque Ele tem intimidade com você, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos formou dentro do ventre da nossa mãe. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 139, que de forma maravilhosamente assombrosa, em algumas versões, fomos criados dentro do ventre de nossas mães. Ele quer intimidade com nós, mas nós estamos cada vez mais nos afastando dele por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Ah não, mas isso aqui não tem problema não. Tem. Ah, mas esse pecadinho aqui tem. Não existe um pecadinho e não existe pecadão, e nem pecadãozão. Não existe. Existe pecado. Mas existe uma coisa, a consequência de cada um deles. Que nós vamos, a lei da semeadura. Plantei e vou colher. Eu plantei, eu pequei muito, então eu vou colher muito. Eu fiz muitas coisas erradas, então eu vou colher muitas coisas erradas. Mas a partir do momento que nós começamos a ter intimidade com Deus, um relacionamento de pai e filho, nós vamos começar a deixar essas coisas de lado. Nós não mais começaremos, ou nós não vamos mais querer nos relacionar com as coisas do mundo, porque estamos nos relacionando com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Se você veio aqui esta noite, é porque você quer um relacionamento com Deus. Você precisa, eu quero, eu preciso, eu necessito ter um relacionamento com Deus. Eu necessito ter uma intimidade com esse Deus que tem muito mais para mim, muito mais daquilo que eu penso e daquilo que eu peço. Ele tem muito mais. Lá vai dizer que o que Deus tem para mim não chegou no coração, nem desceu, nem ouvido algum ouviu, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu no coração do homem aquilo que o Deus a qual eu tiver intimidade tem preparado para mim. Glória a Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, toda a palavra, toda a profecia, por isso que muitos dos nossos irmãos procuram profecias lá fora. Sabe por quê? Não tem intimidade com o dono da profecia. Aí tem que procurar profecia. Ah, eu vou lá porque fulano fala. Eu vou lá porque lá Deus, ó. Quer dizer, a palavra de Deus então é o quê? É um gibi do Maurício Souza? Não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Mesmo se eu não estiver mais na terra, mas que Ele vai cumprir, Ele vai. Glória a Cumpre Deus. na minha geração, cumpre na tua geração, mas para que Deus venha cumprir na nossa geração, até a 10ª geração, nós temos que ter intimidade e relacionamento com o dono da promessa, não com o profeta, com o dono da promessa. Isaías 55. Glória a Deus. Versículo 8 e 9. Isaías 55. Aqui, ó. Porque os meus pensamentos, aqui é Deus falando, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo a que eu enviei. Quer ter intimidade com Deus? Quer ter relacionamento com Deus? Comece a pensar que o seu pensamento não é nada. Ah, mas eu estou pensando em fazer assim. Ah, eu pensei em fazer. Ei, liga o teu pensamento no pensamento de Deus, porque o pensamento de Deus é mais alto do que o seu pensamento, do que o meu pensamento. Ah, mas eu pensei, eu acho, a Bíblia está falando, ó, vai por esse caminho, faz isso, segue os meus mandamentos, que você será bem sucedido. Ah, mas eu acho que esse caminho aqui, a qual eu estou preparando para mim, é o melhor. Não caia nessa cilada do diabo. Não caia. Não tente fazer atalhos. Sabe aqueles atalhos que a gente faz para às vezes facilitar no computador? Tem vários atalhos, várias formas. Vários atalhos no serviço, tem várias formas. Cortar caminho, chegar mais rápido. Cortar caminho, chegar mais rápido. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Aparentemente sim. Mas para a vida espiritual, eu quero te alertar. Não tem atalho. Ou nós seguimos o caminho que Jesus nos ordenou, que Ele é esse próprio caminho, ou nós não chegaremos a lugar nenhum bem-sucedidos, é claro. Chegaremos, mas não bem-sucedidos. Ao invés de subirmos, desceremos, né? Conforme Salomão diz, Provérbios. Salomão diz que os salvos vão para cima e o caminho do céu é para cima, mas o caminho do inferno é para baixo. Não é horizontal. Muitos acham que é horizontal, né? Ah, o inferno é aqui mesmo. Cuidado. Não é da forma que você está pensando. Pense conforme Deus pensa. O pensamento dele é além do meu e do teu pensamento. Mas para eu pensar como a minha esposa pensa, eu tenho que ter relacionamento com ela. Eu tenho que ter intimidade com ela. Para eu pensar como o pastor pensa, nós temos que sentar, conversar, e eu vou entendê-lo, ele vai me entender, eu vou ter relacionamento com ele comigo, intimidade com ele, e ele comigo. Não é diferente com o Pai, não é diferente com Deus, e Deus está nos convidando esta noite a um relacionamento, a uma intimidade, a nós termos uma sintonia fina, Full HD, 8K, olha, aquela sintonia top, aquela imagem, aquele som. É isso que Deus quer para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. Deus não quer ter uma sintonia, Deus não quer ter um relacionamento, uma intimidade cheia de chiados, sabe? E Deus está falando e quê? Por quê? Não tem intimidade, não conhece a voz de Deus, não conhece, não ouve, porque não conhece. Mas a palavra de Deus, em Deuteronômio 28, versículo 1, vai dizer: aquele que atentamente ouvir a minha voz. Para ouvir atentamente, tem que ter relacionamento, tem que se relacionar, tem que querer estar perto. Para ouvir atentamente, para ter uma sintonia fina diante de Deus, é preciso se relacionar com Ele. Nós não podemos deixar que os mosquitos da vida, falando da praga dos mosquitos do Egito, nós não podemos deixar que os mosquitos da vida nos atrapalhem. Mosquito é um terror. Mosquito, pernilongo, negócio que voa para mim é um terror. Se abança, se bate, pica, e tem que passar repelente para ele ir embora. O nosso repelente é o Espírito Santo, que vai fazer com que esses mosquitos
espiritualmente, que tenta nos separar de Deus, ou nos tenta fazer com que esse chiado, venha fazer com que nós não venhamos escutar a voz do nosso Deus. Ânimo dobre, coração dobre. Aí precisa de profeta. Aí precisa de profeta para buscar, para falar, eu vou lá porque eu preciso de um inseticida espiritual para acabar com esses mosquitos da minha vida. Ei, pai, clame a Deus. Foi Deus quem tirou os mosquitos do Egito, não foi os magos, não foi os mágicos, não foi os profetas que ali eles tinham, foi Deus através do sacerdote Moisés. O sumo, foi Deus. Só Deus pode tirar da minha vida, da tua vida, aquilo que tem impedido. Mas para isso, eu tenho que me relacionar com Ele. Eu tenho que me achegar a Ele. E Ele vai se achegar a mim. Sabe algo que também acontece quando nós temos relacionamento ou intimidade? Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 28. Olha o que acontece quando nós temos relacionamento com o Pai, como filho que somos, co-herdeiros de Cristo. Ah, mas sou adotado, não interessa, pelo menos eu sou adotado, não sou órfão. Fui adotado por Deus, eu sou co-herdeiro de Cristo, ou em Cristo. Ele me adotou, está lá em Efésios. Olha o que acontece quando nós temos esse relacionamento de filho para pai e pai para o filho e intimidade. Versículo 28 de Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus, quando enviou Jesus, Ele decretou. Jesus falou assim, aquele que crê, é um decreto. Ele decretou, ide por todo mundo, pregar o evangelho da criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele decretou. Glória a Deus. Agora, se eu e você, nós cremos, mas eu não quero ter relacionamento, eu não quero ter compromisso com Deus, porque eu tenho que estar na igreja, eu tenho que dizimar, não. Para que as coisas, ou todas as coisas, venham contribuir. As coisas não vão vir para dividir, vão vir para acrescentar, para contribuir, para o bem daqueles que amam a Deus. Até os tropeços. Olha que interessante, vou contar um testemunho rapidamente. Eu acho que eu até falei aqui. Eu estava cortando a rampa da minha casa lá. Rapaz, pensa no concreto, eu não sei para quê. Eu acho que eu até perguntei pro irmão João se era ele que tinha feito isso. Não, mas esse aqui já estava aqui. Rapaz, eu acho que o cara que fez isso aqui é que ele entrava com um bitrem aqui dentro. Porque 18 centímetros de concreto. Eu falei, moço do céu, que doideira. Amém. Vamos cortar esse trem aqui. E maquita, e furadeira, e ponteiro com marreta. Meu vizinho da frente foi lá, seu Antônio. Pegou um trabalho pesado aí, ué. Coisa feia do seu lado aí, né? E o sol e tal, não sei o que eu precisava limpar ali para tirar, estava entupido ali no cano. E eu falei para ele assim, seu Antônio, e conversamos por várias coisas, e eu falei assim para ele, seu Antônio, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ficou nisso. E ele foi embora, foi fazer, sei lá o que ele foi fazer, andar, não sei o que ele foi fazer. 5:30 da tarde, ele passou. E eu estava lá ainda. A treta foi nervosa com aquele chão lá. Pensa no arroxo. 5:30 lá, martelando, marreta, ponteiro, furadeira e vai. Aí ele passou, eu já estava limpando, tirei o pedaço de campo que estava. Aí ele passou, entrou na casa dele. A hora que eu estava lavando a calçada já, ele voltou. Olha, ficou bom aí, né? Falei, São Antônio, eu não disse para o senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor?
Aí, ó. A dificuldade. Tudo coopera. Parece que está o mar. Vai cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para isso acontecer comigo e com você, com nós precisamos, em nome de Jesus, ter um relacionamento com o Pai. Um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque senão, nós não vamos poder declarar este versículo, nem a Bíblia em nossas vidas, quando algo acontecer conosco. Nós vamos murmurar, vamos xingar, vamos blasfemar, vamos fazer o que... mas não vamos lembrar de nenhum versículo que possa nos ajudar naquele momento. E Deus quer cooperar conosco. Ele não nos colocou no mundo e falou assim, ei, eu já fiz o que tinha que fazer. Jesus, quando ressuscitou ali, foi se encontrar, agora daqui para frente, vocês se viram, dão seus pulos, porque eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. Não. Jesus falou assim, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei com vós o Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Esta é a palavra de Deus. Deus não nos desampara. Nós não estamos órfãos neste mundo. Nós temos alguém em quem buscar, e este a quem buscar, Ele quer e tem muito mais do que nós pensamos e pedimos. Quer receber o melhor? Quer comer o melhor dessa terra? Tenha um relacionamento com o Pai. Quer ter o melhor? Quer comer essa terra que mana leite e mel? Amém, glória a Deus. Vamos entrar na Nova Jerusalém? Sim, porque eu creio. Mas olha, se relacione com o Pai. Tenha intimidade com o Filho e com o Espírito Santo. Tenha intimidade com a Santíssima Trindade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E com a palavra. Se não tiver intimidade com a palavra, você não vai conseguir ter intimidade com nenhum dos três. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Vou pregar aqui. Ixi, apareceu aqui. Se eu fosse pregar o que abriu aqui, o que eu ia pregar aqui? Abriu bem na capa de Cantar de Salomão. Eu ia cantar um hino. Deus mandou cantar um hino a Salomão. Vou cantar um. Então vamos ter intimidade com a palavra. Vamos estudar. Vamos procurar conhecer. Ter intimidade com o dono da palavra, e certamente teremos uma palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. As palmas louvam ao Senhor. Amém? Amém.